Bom dia, meus queridos alunos das primeiras séries do Vitorino Freire. Hoje a gente está iniciando a nossa aula de geografia aqui, mandando essa videoaula para vocês. E a temática que a gente vai tocar aqui, trabalhar, é sobre as teorias que explicam a origem dos continentes, né? Que é a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. E aí, no primeiro a gente vai falar sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria ela foi desenvolvida ainda no século passado, né? Lá por volta de 1915, Alfred Wegener ele desenvolveu essa teoria, na qual ele dá a sua versão de como os continentes teriam surgido, né? Chegar ao estágio atual dos continentes, que são esses 6 continentes que vocês veem aí nos mapas mundiais, nos livros de geografia. Mas, já no século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas mundiais, observou-se que existia uma coincidência nos contornos da costa leste sul-americana e da costa oeste africana, desculpe. Se você observar, os dois continentes aí, a parte sul do continente americano e o oeste africano, eles se encaixam como quebra-cabeça. Então, naquele tempo já existia essa desconfiança de que um dia esses continentes teriam sido juntos. E aí os cientistas começaram a estudar, né? Alfred Wegener se destacou como o primeiro, né, que apresentou a teoria. A teoria, gente, é um estudo científico. Ele escreveu tudo, fez suas observações e a partir daí ele escreveu a teoria, né? Colocou no papel, né? Documentou os resultados da pesquisa que ele fez. E aí, por volta de 1915, ele apresentou essa teoria, a teoria da deriva continental, que explica como foi que surgiram os continentes. Aí, ó, segundo a teoria da deriva continental, há milhões de anos, bilhões de anos atrás, teria existido um supercontinente que ele denominou, que Wegener denominou de Pangeia, rodeado por um único oceano que ele chamou de Pantalassa. Então, segundo Wegener, há bilhões de anos atrás, os continentes que existem hoje teriam formado um único continente, né, que seria o continente Pangeia. E os oceanos, que nós sabemos hoje que existe o Atlântico, existe o Pacífico, existe o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico, teria formado um único oceano, que ele denominou de Pantalassa, né? E aí, segundo Wegener, com o decorrer dos anos, esse supercontinente ele teria se desintegrado, formando e passado por um processo, né, que demorou milhões de anos até chegar ao estágio atual. Como vocês estão vendo a imagem aí, ó, 250 milhões teria existido o supercontinente. Há 200 milhões de anos atrás esse supercontinente já teria começado a se desintegrar, em vez de uma massa, formando duas massas, que seria a Laurásia e a Gondwana, né? E depois, há 136 milhões de anos, no período Jurássico, já estava bem desintegrado, e lá por volta de 65 milhões de anos já estaria formando os contornos atuais dos continentes e atualmente como eles estão. Então dá para ver aí o processo explicado por Wegener, né? E em que ele se baseou? Que toda teoria ela tem que ter um argumento, uma evidência
que o teórico utiliza para poder defender, né, a sua teoria, né, que mostre para as pessoas a sua teoria. Então ele se baseou, os argumentos que ele usou, as evidências, além de se basear, ele se baseou na coincidência entre os contornos das costas atlânticas, sul-americana e africana, e que já muitos cientistas já desconfiavam, né? E Wegener também tinha outro argumento para defender sua teoria: as semelhanças entre os tipos de rochas, ou seja, o mesmo tipo de rocha com a mesma idade é encontrado em continentes diferentes. Tipos de rochas e de fósseis de plantas e de animais encontrados também em continentes separados. Então, como é que esses animais e plantas teriam vivido em continentes, mesmas espécies de animais e plantas teriam vivido em continentes separados, igual hoje, né? Então, se encontrou fóssil de mesma espécie de animais e plantas em continentes separados, significa dizer que um dia eles estiveram juntos. Os animais nativos da América, gente, por exemplo, não são os mesmos animais nativos da África, não. São continentes separados, né? Então, para encontrar o mesmo tipo de fósseis e animais em continentes separados, significa dizer que um dia esses continentes foram juntos, certo? E aí, vendo aí de novo, né? Mas por qual motivo a teoria proposta por Wegener não foi aceita na época? Porque ele não soube explicar como foi que esses continentes se afastaram, o que fez com que eles se movimentassem e se afastassem. Aí ele não teve o argumento suficiente, a evidência que comprovasse como eles teriam se afastado. Esses continentes teriam se afastado. E aí Wegener morreu em 1930 sem ter o reconhecimento da comunidade científica internacional da veracidade da sua teoria. Tá? Eu vou encerrar aqui e depois a gente continua no próximo vídeo.